Hoje vamos começar com uma prece pequena, bem reflexiva, que toma por base 3 palavras. Uma é a serenidade, a segunda palavra é a coragem, a terceira palavra é a sabedoria. Então, concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? E o vosso espírito, que aspira à felicidade, à liberdade, e que preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vão ou em vãos esforços para dele sair, mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os vossos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Estávamos exatamente essa semana refletindo acerca da melancolia, que é o texto de hoje. O evangelho é bem-aventurados os aflitos, o trecho é a melancolia. A melancolia, acho que o conceito mais conhecido dela é a tristeza. E é um tipo de tristeza que ela começa branda e que, se nós não a barrarmos, não a alimentarmos de forma contrária, né? Nós não alimentarmos a melancolia, ela tende a reduzir, e se alimentarmos, ela tende a crescer. E eu estava exatamente refletindo, partindo de uma lógica que eu ouvi do Divaldo Franco uma vez em uma das palestras. O Divaldo foi convidado para ir à África do Sul há poucos anos, e depois da palestra na África do Sul ia ter um tempo lá
E o Divaldo fez logo uma indagação. Ele perguntou para as pessoas que estavam querendo levá-lo para lá se ia ter trabalho todo dia, porque ele, que está agora com 91 anos, ele ainda estava fazendo mais de 100 viagens por ano. E ele disse que agradece quando as pessoas batem palmas para ele assim, mas na verdade ele não vê por que tanto reconhecimento, uma vez que ele deve muito mais ao espiritismo, à questão do trabalho, porque ele tem convicção de que se ele não trabalhasse, porque o trabalho dele é com as falas, com a psicofonia, com a psicografia, e o trabalho de coordenar junto com os outros membros da Mansão do Caminho toda aquela obra gigantesca, né? Quase 8.000 metros quadrados, diversas instituições internas, diversos setores de funcionamento. E ele diz que sabe que se não trabalhasse, ele já teria desencarnado, provavelmente completamente louco. E eu vi outro dia um outro palestrante falando que sentia às vezes uma angústia, muitas vezes essa angústia que começou com ele sentia nos domingos, às vezes ele sentia nos feriados, ele sentia às vezes no comecinho da noite, ele sentia uma tristeza, e daquela angústia, melancolia, ele procurava fugir. E o que ele via, e esse era aqui também do Nordeste, que ele via por aí era bebida, era sair, enfim. E ele foi seguindo nesse caminho por muito tempo, aquilo foi virando um hábito, mas na verdade ele percebeu que nem conseguia suprir a tristeza que ele tinha, e quanto mais ele ia, mais as coisas perdiam graça, ou seja, ele precisava de doses mais fortes, de viver coisas mais fortes, e ainda assim o tempo passava, mas ele não terminava o dia bem. Era realmente algo que ele começou a perceber que era só um passatempo. E aí, um dia eles conhecem o Espiritismo. E o Espiritismo, como várias outras filosofias, né, que é um misto de filosofia, ciência e religião, ele reflete sobre o papel do trabalho. Ele reflete, nos coloca a pensar, não em aposentadoria, nós temos que trabalhar sempre. Nós estamos falando do trabalho remunerado, no sentido de uma contraprestação do emprego, porque às vezes você não tem um emprego, às vezes você não precisa trabalhar para viver a nível econômico financeiro. A gente está falando do trabalho enquanto atividade humana, e o espírita, ele é logo instado a entender que a vida é trabalho, que o espírito reencarna para trabalhar, porque ele trabalhando, ele vai se trabalhando enquanto espírito, o espírito dele vai se sentindo útil, vai encontrando o caminho dele no próprio caminhar. E aí o Divaldo faz essa pergunta, porque se não tivesse trabalho todo dia, eles tinham que criar, porque ele não conseguia, ele não podia, já com seus 90 anos, passar um dia sequer sem trabalhar. E o trabalho dele hoje, ele é aposentado há muitos anos, o trabalho dele, materialmente falando, o trabalho dele é espírita. Esse trabalho constante das palestras, dos cursos, dos debates. E eu achei interessante que eu tive a oportunidade de visitar a Mansão do Caminho, onde ele desenvolve as atividades e mora. E dia segunda, terça e quarta, 3 dias o Divaldo em casa, 3 dias de palestra com o Divaldo. Quarta, quinta e sexta, o Divaldo foi para a Alemanha e foi para a Bélgica. Ele voltar, trabalhar novamente. Ele faz
as palestras lá e trabalha na mesa mediúnica normalmente. Ele não só vive fazer palestras fora, vai fora, divulga a obra com os direitos autorais dos livros. São mais de 256 livros, e as doações eles mantêm a Casa do Caminho e algumas parcerias, aliás, a Mansão do Caminho. E ainda assim ele tem que trabalhar constantemente. A primeira coisa que eu tenho visto é que a saída para a melancolia é o trabalho, mas que nós temos que descobrir o trabalho, não meramente o trabalho que tenha uma contraprestação, que nos seja útil a nível de remuneração, mas um trabalho de doação, um trabalho que pense no bem comum, um trabalho que pense no bem dos outros. Aí tenho começado a observar que um dos maiores males que afligem as pessoas é a tristeza, é o desânimo, é a angústia. E a gente começa a entender que a tristeza não é algo material, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Nem nada que possa acontecer fora, se nós tivermos equilíbrio, se nós tivermos fé, nada que está fora pode nos abalar como quando nós não temos fé. Porque quando nós temos fé, tem uma diferença. A diferença é: nós acreditamos que tudo o que acontece tem um sentido, que não existe acaso, que Deus é Pai, só quer o nosso bem, que essa encarnação é uma encarnação para a instrução, que a gente está aqui para aprender, que a gente está aqui para trabalhar, que a gente está aqui para amar, para ser feliz, no sentido de ser feliz servindo a Deus, servindo a uma causa. E aí nós vamos preenchendo esse vazio. Hoje também vinha lá de Salvador e tinha baixado no celular algumas reportagens daquele Conexão Repórter, por exemplo. Então tinha lá acorrentados, quer dizer, mães que acorrentam os filhos, 12 anos, 10 anos, o menino já na droga, no álcool, assaltando, e a mãe acorrenta. Olha o dilema de uma mãe acorrentar, o filho viver acorrentado. Quanta gente tem sofrendo por aí. O dilema das pessoas hoje que estão se sentindo doentes pelo álcool, droga lícita, e pelas demais drogas ilícitas, porque a família adoece também. Ele começa a botar boneco dentro de casa e dizer as verdades e machucar as pessoas, coisas que ele bom não faria, tanto que no outro dia ele tem uma famosa ressaca moral. Então, quantas situações que podem ser utilizadas tanto para o que é adequado quanto para o que é inadequado. Você pode muito bem ter uma ressaca moral agora, nós podemos, e irmos, por exemplo, continuar a usar as mesmas coisas para esquecer. Vamos esquecer, mas amanhã a gente faz de novo, e pior, porque é progressivo. Nós vamos fazendo escolhas erradas e vamos perdendo a nossa moral, morrendo moralmente. Isso é muito antecedente a gente morrer fisicamente. E de novo, vício não é só droga e álcool, não. O vício na beleza física sem um sentido, o vício na tristeza, no milindre. Não tem gente que tudo só vê o defeito. Tudo é um vício. Não quer dizer que a gente tenha que apagar o defeito. Paulo diz: vê tudo, guarde isso, vê tudo, o que é certo e o que é errado, mas retende o que é bom. Isso é a maior aula de ética, que é o conhecimento, o saber ético. Ele vê o certo e o errado, e a ética escolhe as posturas adequadas para que as pessoas, nas suas escolhas morais, possam bem conviver com as outras. Tem que pensar no bem comum. Vê tudo,
retende o que é bom. Se você melhorar essa frase, você pensa, vê tudo, retende o que é bom e transforma o que é ruim, porque é possível. De novo, de uma ressaca moral você pode sair para repetir os mesmos erros, pensando que vai esquecer e que aquilo vai preencher a sua lacuna interna. Mas também de uma dessas várias ressacas, muitos tomam consciência e escolhem mudar para o caminho certo. É gente que procura o Narcóticos Anônimos, é gente que procura o Alcoólicos Anônimos, é gente que procura um psiquiatra, é gente que procura um psicólogo, é gente que procura servir numa casa espírita, é gente que vai e entra numa igreja evangélica ou passa a servir na igreja católica, adere a algum tipo de religião. Ele partiu daquele problema, porque a dor é necessária. Por que ela é necessária? Porque nós somos espíritos embrutecidos. Nós achamos que temos a verdade, brigamos por essa verdade, quando ela é um erro, muitas vezes. E aí só o que vai nos ensinar é a dor. Porque no caminho que vai, no orgulho, você começou a caminhar, da falta de humildade para você reconhecer que estava errado, é muito mais fácil argumentar que não tem jeito, é muito mais fácil argumentar que não passa, é muito mais fácil se esconder atrás dessas palavras, quando na verdade o que você tem é falta de fé e preguiça. Porque na hora que nós observarmos que tem um caminho errado a ser feito, a gente vai ter que fazer o caminho de volta, e cansa, e dá trabalho. E a gente vai pensar e ter medo de não aguentar o percurso. Aí vem a fé. Primeiro a escolha, vontade, depois o trabalho, para que nós possamos ter o merecimento. Então, nesses palestrantes e nas pessoas que eu já vi, que sentiam mais angústia, mais melancolia, delas, pasmem, você vai encontrar das pessoas mais criativas para o que é bom, quando elas chegam no tempo e escolhem agir. Porque aquela potência de angústia que ela sentia dentro dela, que levava ela para qualquer desvio desse, ela acha um caminho e procura usar a mesma força para o que é bom. E como quem retém tem uma tendência de acumular, não é isso? Vê tudo, retende o que é bom, você vai acumulando coisas boas, e quanto mais coisas boas nós vamos acumulando, mais possibilidades, mais luz se apresenta no nosso caminho, porque é o que diz lá no final do livro do Nosso Lar: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, e a gente vai sempre ficando pronto para alguma coisa, porque na verdade o caminho é mais importante do que a chegada. Não é concluir o caminho evolutivo, é venceu etapas. À medida que nós vamos vencendo etapas, a cada minuto, a cada segundo, a cada 24 horas, Deus vai nos dando mais responsabilidade. É como o pai com o filho, vai dando a ele mais confiança. Ele vai resolvendo as tarefas e vai se tornando responsável por mais tarefas. O que é interessante quando nós pensamos que o trabalho sobre o trabalho trabalha, é que essa pessoa que sentia esse vazio, que ia para fazer coisas, seja externamente, seja internamente, que eram só fugas, e que ele começa a achar um sentido, ele começa a estudar ensinando, a trabalhar construindo, ele começa a ver um sentido na vida dele, ele começa a sentir o preenchimento desses vazios, e na hora que ele sente aquela angústia, ele já corre para trabalhar, e ele consegue achar o caminho. Quando ele começa a trabalhar,
novos trabalhos surgem, novas responsabilidades, e ele continua trabalhando e se envolvendo. Quando vai ver, ele construiu uma obra belíssima, porque quando o Chico tinha os seus 17 para 21 anos, que ele vai conhecer o Emmanuel, que falaram para ele que ele ia escrever livros, que via uma chuva de livros sobre ele, eu tenho certeza absoluta que ele, enquanto ser encarnado, não acreditava que ia chegar onde ele chegou, não acreditava que ele ia escrever mais de 400 livros, que o Divaldo, quando recebeu isso, ele não acreditava que ia fazer mais de 250 livros, que ia viajar tanto, falar tanto, que ia chegar aos 90 anos lúcido e trabalhando para uma causa, e continua provavelmente sentindo o espasmo, aquela inclinação às vezes para querer ficar triste. Mas o que é que ele faz? Ele reverte tudo isso e cai dentro do trabalho espiritual. É um trabalho que não é para ele, porque é um trabalho que tem que ser para ajudar os outros, e com isso nós acabamos nos beneficiando. Pode olhar que todo mundo que sente isso, ele tende a se questionar e depois procurar mais trabalho. Outro dia saiu uma entrevista do padre Marcelo Rossi, problemas de depressão. Entrevista com o padre Fábio de Mello, problemas com depressão. Depressão misturada com estafa. Quem escuta muito o Divaldo, quem escuta muito os palestrantes que falam muito, vai ver que eles não vão dizer que não tem isso não. Agora, os que melhor conseguem se sair por mais tempo, o que eles fazem? Eles convertem essa energia bem forte que quer levá-los para a tristeza, eles direcionam ela para o trabalho e começam a participar. Eu vi o depoimento do criador do Alcoólicos Anônimos, Bill Wilson, em 35, 39. Ele um dia ele já tinha passado por todo tipo de clínica, todo tipo de tratamento, e um dia lá na clínica, só de pessoas que tinham aqueles problemas, ele sentiu, ele disse que viu uma luz. É interessante o depoimento dele. E ele viu, ele disse, a luz dizia para ele que ele fosse conversar com os outros que tinham o mesmo problema dele, porque quem tinha aquele problema era teimoso e só achava que só entendia o outro que já entendia o que ele passava. Então ele disse, eu sou doente com isso, eu vou procurar outro doente para ajudar. Quando eu for ajudá-lo conversando sobre, e que eu quero me sair disso, e que eu reconheço que eu sou doente, eu vou começar a me sentir útil, e vai passar essa minha ansiedade, essa tristeza que me inclina à fuga. E aí ele começou nos anos 30, especificamente pelo que conta lá a história, 35, quando eles foram lançar o livro, já era lá por 39, e ele disse, a gente forma esse grupo, primeira coisa, tem que reconhecer a impotência frente a essa questão. Fui ter uma fala sobre, acabei tocando em alguns livros, lá na Casa do Caminho, e umas moças vieram, olha, eu estou usando o livro, o pessoal do meu grupo usa o livro do Alcoólicos Anônimos para tratar o pessoal que tem um grupo de depressão. Ela me convidou, que talvez essa semana a gente compareça lá. Ela disse, a gente usa as técnicas dos 12 passos, das 12 tradições. Aí o outro, criaram Narcóticos Anônimos, criaram os amigos, as famílias, para perceber o que? Quando é que a gente tem algum problema. Veja, quanta gente hoje tem essa angústia. E o que é interessante desses passos que eu estava observando, que eu tenho acompanhado agora, e estou começando a andar mais, né? Dando falta aí ao narcóticos com mais especificidade, e agora eu vou para esse grupo das pessoas que trabalham com depressão, né? Não é ninguém trabalhando com ninguém, é um depressivo trabalhando com o outro.
o que é interessante, quem lê o livro, é que o trabalho se faz em ir para a reunião, ouvir o outro. Olha a coisa espírita, parece. O silêncio é uma prece. Aquele outro que estava com aquela angústia e acha aquela confraternização às vezes no bar, ou lá na Cracolândia, ou não sei onde, ou chorando, ou se deprimindo, ou no sono, não é porque vai tomar antidepressivos e dorme. Ele interage lá no grupo. Então tem reuniões todo dia. Interessante, Fortaleza, mais de 140 grupos. Salvador tinha mais de 40. Toda hora. Ele disse, não, a gente tem sempre que ter. Por quê? Porque quando a pessoa está sentindo alguma coisa, ele vai para o grupo. Aí ele entra, tem um amigo para ligar. Olha, quando você sentir alguma angústia, ligue para mim, converse comigo, porque eu tenho o mesmo problema que você tem. Me ligue. Interessante. O trabalho constante é ir e falar para compartilhar, e o outro se identificar, e o outro ir e ouvir. Aí eu comecei a conhecer pessoas, tenho conhecido andando, que eles frequentam vários. Todo dia eles estão lá no trabalho, porque compreendem que aquilo ali é um trabalho. Ora ele deságua e desabafa, e ora ele escuta. E tem sido, conforme algumas pesquisas, né? Uma delas foi daquele livro O Poder do Hábito. Está muito aí entre os primeiros, né, do mundo aí de venda. Ele fala de onde tem mais resultado: o tempo, a desintoxicação, a percepção da sua impotência frente a algo, a crença em Deus e o trabalho constante de reconhecer e ajudar o outro, conversar, ouvir, dialogar. Que trabalho interessante! Quanta gente ainda está aqui com essa chave, por exemplo, se acredita no Espiritismo, porque é uma das chaves, é uma das saídas, e ainda não entendeu o papel que trabalhar para nós é muito melhor para nós do que para qualquer outra coisa. E o que é mais interessante é que as pessoas ainda são ajudadas, mas nós precisamos trabalhar. Nós nascemos, nós que temos a obrigação programada de um trabalho na casa espírita, se a gente sente aquela inclinação ao evangelho de hoje, melancolia, mas a gente descobre que ela passa quando a gente trabalha ajudando o outro, e aí a gente começa a arregaçar as mangas e trabalhar. Mas é com o tempo. Nós não podemos estar aqui olhando, identificando esse trabalha, esse não trabalha, porque nós trabalhamos para Deus. É o que Paulo disse: fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos de homens. Vamos trabalhar. Esse é o nosso caminho. Quem está aqui não está aqui por acaso. Tem um espaço para todo mundo trabalhar. Então, o que eu tenho percebido, por exemplo, das pessoas que têm fugido da depressão, do alcoolismo, da dependência às drogas, ou eles vão para esses grupos, ou vão para os centros espíritas, ou vão para as igrejas, é onde tem mais resultado. Por que tem resultado? Trabalho. Quando eu falo desses dois, porque tem anorexia. Vi uma reportagem agora nessa viagem que eu fui, triste, a pessoa que sempre se achando, desequilibra, se achando gordo demais e vomita, e já aparecendo os ossos dizendo que ainda tem que perder 10 quilos. Sabe, se potencializar essa força para um trabalho útil, com o tempo, parece que você não está fazendo nada, mas quando você começar a trabalhar, como dizia o Exildo, o trabalho sobre o trabalho, trabalha. É brincadeira não, gente. O Divaldo,
Ele via espírito, ele não sabia distinguir se era encarnado ou desencarnado quando era novo. Aí viu que não, a Joana aparece, você vai ter que trabalhar. E começou a trabalhar como médium, psicógrafo, psicofônico. Foi amadurecendo, vai começar a escrever livro, começou. Vai começar a fazer palestras, começou. Pensando que está tudo bem, quando ele já estava nesse nível, os espíritos olharam para ele e disseram: agora você vai ter que só palestra para você, só escrever, só ir para a mediúnica não basta, você vai ter que ir para onde? Vai ter que construir uma obra de caridade para ajudar os outros. Aí começou o que? A mansão do caminho. Começaram a criar esse sistema de adotar. Adotar não precisa ser formal não, cuidar, assumir a responsabilidade de crianças. Foram mais de 600 crianças adotadas. Eu fiz um vídeo, vou passar para vocês aqui do centro, acredito que amanhã. Uma senhora com 75 anos foi uma das que o Divaldo primeiro adotou do nada. Ela estava lá para servir, trabalhando na casa. Ela disse: eu tinha 3 irmãos, meu pai e minha mãe morreram, e na época ele tinha aberto. Os espíritos disseram para o Divaldo: só falar para você não vai bastar não, você vai falar, vai escrever, e depois você vai ter que montar uma obra maior com esse grupo. Ou seja, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quanto mais pronto, mais serviço, porque o nosso dilema aqui ou o nosso lema é trabalho, e isso é que nos afasta da melancolia, de fazer besteira, e ainda ajudamos o próximo. A senhora tem 73 anos. Vocês vão ver lá, Nailde. Ela disse: pois Divaldo, nós chegamos lá, eles tinham aquilo lá na Cidade Baixa. Cheguei lá, tinha morrido meu pai e minha mãe, e eu ia para a rua. E eles nos acolheram, formaram todos. Ela dizendo: Divaldo pegava, ele ia trabalhar, pegava a gente, pegava um ônibus, um para a escola. Aí os mais velhos cuidavam dos mais novos, mais de 600 pessoas com o tempo. Eles ainda recebiam, acho que até os anos 80 ainda recebiam. Olha que a casa é dos anos 40 para 50, é de 47. Em 52 ele monta nesse cantinho. E ela disse: meu irmão formou-se médico. Ela disse: eu me formei professora. Ela disse: eu me aposentei há 3 anos e direto eu venho atuar aqui na Mansão do Caminho. Teve um aniversário dele surpresa semana passada. Ela disse: tinham mais de 300 só entre filho e neto. E quanto mais trabalho vai fazendo, mais trabalho aparece. Olha aí a lucidez dele aos 91. Então, só para a gente refletir, o centro e o mundo está cheio de espaço para a gente trabalhar. E quando a gente trabalhar, a gente vai espantar toda a melancolia, todo o desvio que existe dentro de nós. Aí quem está procurando um caminho vai começar a entender, como dizia o Frank, deixar de dizer o que é que quer da vida e começar a servir a Deus e tentar seguir o que a vida quer da gente. Aí nós vamos nos encontrar, vamos nos achar felizes, leves, tranquilos. Não tem como não ver resultado, porque vê. Agora, de novo, a chave do espírita, depois da instrução, é o trabalho. Por fim, como diz André Luiz, 3 coisas: vontade, trabalho, merecimento. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.
fazei que eu procure